Conheci a minha mulher e estivemos juntos quase 10 anos, 7 dos quais casados. Temos 2 filhos que agora são adultos e têm vida própria. Conhecemo-nos num encontro às cegas e a noite inteira foi um pouco constrangedora. A minha mulher é uma mulher atraente com uma personalidade vivaz. Eu, por outro lado, sou um pouco reservado e provavelmente não me considerariam um galã. Não sou feio, mas de modo algum me considero um grande conquistador. Sou também bastante calado e a minha mulher foi sempre aquela pessoa que toda a gente notava numa festa ou num evento. Ela também tem um bom coração, é muito empática e está sempre a procurar o lado bom das pessoas. Por incrível que pareça, ela pareceu gostar de mim e a nossa relação foi crescendo. Por fim, casámo-nos e começámos a construir uma vida juntos. A nossa vida estava, na verdade, a correr muito bem. Tínhamos uma casa agradável, finanças estáveis, famílias solidárias, bons amigos e os nossos filhos estavam a sair-se bem. Mas, como em muitas destas histórias, há um catalisador que pode mudar tudo. O nosso catalisador foi uma gravidez. Tínhamos 2 crianças pequenas na altura e queríamos tentar um terceiro filho para ter uma família ainda maior e mais feliz. Nunca tivemos muitos problemas na vida íntima e rapidamente tivemos o número 3 a caminho. Fiquei extasiado quando a minha mulher me deu a notícia e esperámos cerca de 3 meses antes de contar ao resto das nossas famílias sobre o novo membro. Durante os 3 meses seguintes, estivemos ocupados a planear o quarto do bebê, a preparar os nossos filhos para a chegada do novo bebê, a analisar as finanças, etc. Foi talvez o dia mais triste da minha vida quando a minha mulher me ligou a dizer que algo estava errado com o bebê. Levámo-la ao hospital e, infelizmente e tragicamente, a minha mulher sofreu um aborto espontâneo às 6 meses. Ficámos os 2 traumatizados e a viagem de volta para casa no dia seguinte foi de absoluto silêncio e tristeza. A minha mulher foi para a cama naquela noite e não saiu do quarto nos 3 dias seguintes. Ela estava absolutamente consumida pela tristeza e depressão. Por alguma razão, ela também acreditava que me tinha falhado como mulher. Disse-lhe vezes sem conta que aquilo era um ato de Deus, que ela não tinha feito nada de errado e que podíamos tentar novamente quando fosse a altura certa. Mas ela não me acreditou e continuou a culpar-se por toda a situação, afundando-se numa depressão. Demorou cerca de 6 meses, mas ela pareceu estar a sair do seu estado e a voltar ao seu eu normal. Ambos nos estávamos a sair bem com os filhos. Ela parecia ter recuperado a sua personalidade e estávamos a falar sobre o futuro. Ela também começou a fazer exercício e recuperar a forma. Ela estava realmente incrível e eu gostava de lhe fazer elogios e dizer-lhe o quanto a amava. Durante esta altura, ela também falou comigo sobre arranjar um emprego a tempo parcial. Não era tanto por causa do dinheiro, mas mais como uma forma dela sair de casa e manter-se envolvida. Disse-lhe que era uma ótima ideia e encorajei-a a pensar no que queria fazer e que fosse em frente. Para minha surpresa, ela arranjou um emprego como empregada de mesa e barmaid num restaurante mesmo ao fundo da nossa rua. Ela tem um curso em negócios, mas não queria um emprego de colarinho branco. Ela achava que o horário e as responsabilidades seriam demasiado para conciliar com a nossa casa e família. Mas isto iria mantê-la ativa. Ela poderia ganhar algum dinheiro para si e sentir que estava a contribuir. Além disso, disse que precisava de trabalhar e falar com adultos e sentia que isto a tiraria do seu isolamento em casa. Mais uma vez, disse-lhe que eram ótimas notícias e que ela devia ir em frente. Agora, notei anteriormente que a minha mulher é uma mulher atraente. Devo acrescentar também que ela é uma mulher voluptuosa e estava com um aspecto incrível com o seu nível de fitness e perda de peso. Ela nunca teve muitos problemas em atrair interesse de homens, mas também sempre me foi leal e eu nunca tive motivos para duvidar dela. Ela começou o seu trabalho e estava a sair-se bem. Trabalhava 2, 3 noites por semana e normalmente trabalhava a sexta ou sábado. Eu estava um pouco desconfortável com as roupas de trabalho, porque ela usava roupa que acentuavam a sua figura. Era de bom gosto, mas admito que desejava que ela fosse mais conservadora. Ela riu-se de mim quanto a isso e disse-me que era uma ótima forma de receber mais gorjetas e que talvez os seus outfits suscitassem mais interesse romântico da minha parte. O dono do restaurante era um bom homem e dirigia um bom negócio. Era justo com os seus trabalhadores e a família dele também trabalhava lá. O filho dele, para ser sincero, era um pouco de um parval arrogante. Tinha nascido em riqueza e não fazia segredo de viver um estilo de vida luxuoso. Tinha mais ou menos a mesma idade que a minha mulher e devo admitir que era um tipo muito bonito. Estava casado, mas ainda não tinha filhos.
A mulher dele também era uma pessoa adorável e maravilhosa, ela também trabalhava no restaurante e tratava da contabilidade. O filho dele tratava de todo o catering e eventos especiais. Pelo menos era suposto que ele fizesse isso. Pelo que eu entendi, ele era um pouco preguiçoso e constantemente despejava as suas responsabilidades na família e colegas de trabalho. O que ele realmente gostava de fazer era levantar pesos, malhar, andar no seu carro chique, viver à custa da família e basicamente falar e gabar-se de quão bom era com as mulheres. Não sei como é que a mulher dele lidava com isto, era admitidamente um tipo exibicedor, mas o sujeito não me impressionou nem um pouco. Notei desde a primeira vez que o conheci que ele não era mais do que um balão de ar quente. A minha mulher comentou comigo várias vezes que o gajo era muito bonito, de uma forma excitante, mas que era um arrogante de primeira e que não o suportava. Mas ela tinha que trabalhar com ele e calava-se para não criar problemas. Ela trabalhava com ele consistentemente e então começaram a formar algum tipo de amizade. Eu não estava excessivamente preocupado, mas disse-lhe que aquele gajo era problema e que ela devia ter cuidado com ele. Durante os meses seguintes, a minha mulher começou a agir de forma peculiar. Mantinha a telemóvel sempre por perto, alegava que tinha que trabalhar até mais tarde e começou a estar ausente durante longos períodos, alegando estar às compras ou a fazer recados. Ela também começou a ignorar-me até certo ponto e eu também achei que ela não estava tão atenta aos filhos como costumava ser no passado. A minha mulher é uma boa mãe, mas nesta altura parecia impaciente e não via problema em passar mais responsabilidades para mim. Foi um desafio, uma vez que eu também trabalho a tempo inteiro e sou o principal sustento da família. Eu expus-lhe a minha preocupação, mas ela disse-me que as coisas estavam a correr bem e que eu estava a ver problemas onde não existiam. Uma noite, a minha mulher e eu estávamos sozinhos e era bastante tarde. Tentei aproximar-me dela e ela rejeitou-me completamente. Perguntei-lhe qual era o problema e com isso ela começou a chorar e a tremer. Perguntei-lhe qual era o problema e então recebi o choque da minha vida. A minha mulher disse-me que andava a ver-se com o filho do dono há quase 6 meses, que a relação se tinha tornado sexual, que o amava, que nós estávamos terminados e que ela ia deixar-me para ir viver com ele. Ela também me disse que se sentia profundamente infeliz desde o aborto e sentiu que algo no nosso casamento tinha morrido. Ela precisava de um novo começo e precisava de ser livre para viver a sua vida. Ela também me disse que amava aquele tipo e que ele a podia fazer feliz. Obviamente fiquei bastante abalado e pedi-lhe para reconsiderar. Ela disse-me que era tarde demais para isso e que ia mudar-se para um apartamento que tinham arranjado com o seu novo namorado. Perguntei-lhe pelos filhos e ela disse-me que seria melhor se eles ficassem comigo em casa para manter uma boa estabilidade e que ela estaria presente para os ver. É pouco dizer que fiquei absolutamente chocado e estupefacto com o que tinha acontecido. A minha mulher disse-me que não entendia a surpresa, uma vez que achava que eu estava bem ciente da sua infelicidade com o nosso casamento e que o aborto tinha sido o prego final no caixão. Não fiquei satisfeito quando soube com quem ela tinha tido uma relação. Uma coisa é ser completamente traído pela sua mulher, outra é descobrir que ela te trocou por um tipo que era realmente um lixo. Não quero generalizar, mas parece haver alguma verdade no facto de que tantas mulheres são atraídas por tipos como este. Não sei se foi pela sua aparência, estilo de vida exibicionista ou pela sua grande boca, mas aparentemente ela interessou-se por ele e a coisa evoluiu a partir daí. Fiquei também chocado que ela se tivesse envolvido com ele durante 6 meses sem eu saber. Aparentemente tinham tido relações no carro dele, no restaurante, hotéis, na casa dele, na nossa casa quando não estava ninguém, etc. Foi uma verdadeira traição e fiquei profundamente magoado. Mas pensei no que faria e mantive a minha perspectiva e compostura. O que se seguiu foram várias semanas de lágrimas, tristeza, persuasão e, realmente, muita coisa má. A minha família, e especialmente o meu pai, ficou furiosa e começou a dizer coisas terríveis sobre ela. A família da minha mulher também ficou chateada com a situação, mas não demonstrou o mesmo nível de animosidade e amargura que a minha família demonstrou. Na verdade, tive de intervir com o meu pai e pedi-lhe para parar com os insultos vitriólicos contra a minha mulher. Ela continuava a ser a mãe dos filhos do seu filho e ele precisava de lhe mostrar respeito como avô. O meu pai acabou por concordar e elogiou-me pela minha abordagem a toda esta situação. Disse-lhe que não acreditava que houvesse qualquer benefício para mim em procurar vingança contra a minha futura ex-mulher.
Ela era a mãe dos meus filhos e eu precisaria de ter uma relação amigável com ela por causa dos filhos. Não me interpretem mal, teria adorado ser um cabrão, mas pensei muito e seriamente nisso. Acho que fiz a escolha correta e, em retrospectiva, teria feito o mesmo. Como disse, foram umas semanas difíceis, mas ela acabou por se mudar e ir para um apartamento com aquele tipo. Ela via os seus filhos e tentava ser ativa na vida deles. Eu também me sentia terrível pela mulher daquele tipo e ela ficou mortificada com o que tinha acontecido. Ela acabou por sair do restaurante para arranjar outro emprego e pediu o divórcio. Eu via-a ocasionalmente no supermercado local e desejava-lhe sempre tudo de bom. Ela era originalmente da Pensilvânia e acabou por voltar para a sua terra. Pelo que sei, voltou a casar com um homem decente e tem agora uma boa vida e filhos. Desejo-lhe apenas o melhor. Não há dúvida na minha mente que a separação daquele tipo foi a melhor coisa que lhe aconteceu. O divórcio em si foi bem. Ela recebeu algum dinheiro de mim devido à divisão de bens. Concordei em pagar alguma pensão de alimentos por um curto período, que creio que tenha terminado ao fim de 6 meses. Para mim foi uma forma barata de sair da situação. Na verdade, provavelmente teria acordado com qualquer exigência financeira que ela tivesse feito para pôr fim à situação. Fiquei com a custódia principal dos filhos e ela tinha direito a visitas 50-50. Eu disse-lhe que estava sempre livre de parar e ver os seus filhos. Ela fez isso em muitas ocasiões e as coisas pareciam estar somewhat stable. Eu também acho que ela gostava de me ver quando vinha visitar seus filhos, mas talvez isso fosse wishful thinking da minha parte. A minha mulher não ganhava muito dinheiro, mas fazia um pequeno pagamento de pensão de alimentos todos os meses. Em seu crédito, ela fez o melhor que pôde e nunca faltou a um pagamento quando se tratava dos seus filhos. Em retrospectiva, não há dúvida na minha mente que a minha mulher estava a passar por algum tipo de crise pessoal devido ao aborto e às suas consequências. Eu não sou nenhum grande prémio, mas de modo algum a minha mulher em sã consciência teria feito o que fez. Mas eu estava impotente e não havia muito que pudesse fazer. O dia em que assinámos os papéis do divórcio para o finalizar foi surreal. As coisas tinham sido amigáveis, mas ainda assim foi difícil. Encontrámos-nos no escritório do advogado dela e foi um assunto triste para mim. Fiquei triste por ela parecer tão feliz com a situação e ela estava lá com o seu namorado lixo. Ela quase parecia alvoroçada, o que realmente me chocou. Tínhamos estado juntos durante muitos anos e tínhamos uma família juntos. Esta foi a única vez que senti que ela me desrespeitou durante todo o divórcio, mas deixei passar porque não havia mais nada a provar. O casamento tinha terminado e precisávamos de avançar. Quando assinei os papéis, vi algum arrependimento nos seus olhos. Acho que ela teve um ar de choque no rosto porque me lembro do que lhe disse. Eu tinha pensado nisso e já tinha decidido o que ia dizer. Admito que estou orgulhoso do que disse e de como saiu. Não sou ator, mas naquele dia tive um jeito para o dramático. Tinha escrito e praticado até saber de cor e foi isto que disse. Estou claro triste com isto. Achei que tínhamos uma boa vida e éramos uma boa equipa. Peço-te desculpa se achas que te falhei, porque não fui capaz de te trazer a felicidade que querias e pensaste que outra pessoa te daria uma melhor oportunidade de seres feliz. Acho que o aborto teve muito mais a ver com isto do que damos conta. Quando acontecem tragédias, as pessoas ou ficam mais próximas e fortes, ou há separação e perda. Estou triste e acho irónico que o que devia ter sido uma experiência feliz para nós é o que nos destruiu no final. Mas isso agora é passado. Desejo-te uma vida feliz e podemos trabalhar juntos para dar aos nossos filhos a vida mais feliz e estável que pudermos. A sala ficou em silêncio quando eu disse isto. O rosto dela ficou branco como uma cal e eu vi arrependimento nos seus olhos. Com isso, levantei-me, apertei-lhe a mão, desejei-lhe tudo de bom, disse adeus e o advogado dela disse-me que me enviaria uma cópia dos papéis. As coisas correram bem no início. Ela estava a viver com aquele tipo, mas ao fim de alguns meses começaram a aparecer fendas na sua relação. Aparentemente ele bebia demasiado, era bastante preguiçoso, vivia à custa da família e não era realmente um homem de valor. Aparentemente também era mulherengo e já estava a alinhar a sua próxima conquista. Aparentemente era uma rapariga mais nova que trabalhava noutro restaurante que também era propriedade do pai dele. É interessante notar que eu continuei a encomendar comida do estabelecimento original. O dono cumprimentava-me sempre que eu ia buscar a encomenda e tinha sempre um ar de embaraço no rosto. Eu nunca ficava no sítio porque isso teria sido constrangedor.
A minha ex-mulher trabalhava lá e vivia com o filho dele. Se juntarmos a isso o facto de ele ter abandonado a mulher, o dono não estava nada satisfeito. Ele era um homem de família e disse-me uma vez que não entendia onde tinha falhado com o seu filho. Claro, e sem surpresa, as coisas começaram a correr mal com este novo casal poderoso e excitante. Eles discutiam a toda a hora e as coisas não estavam a correr bem para a minha ex-mulher. Acho que a minha ex-mulher estava a ver que talvez eu não fosse uma opção tão má assim e que a relva nem sempre é mais verde do outro lado. Comigo, ela tinha um homem sólido que a colocava a ela e os filhos em primeiro lugar. Eu fui um bom marido e talvez ela tivesse tomado uma decisão realmente pobre. Ela ligou-me várias vezes para se lamentar sobre a sua vida, mas eu disse-lhe que eu não era a pessoa com quem devia falar sobre isso. Ela respondeu que eu tinha sido o seu melhor amigo e que ela sempre podia falar comigo. Disse-lhe que isso era verdade, mas as coisas mudaram e eu não me sentia confortável em ser parte da discussão e que ela precisava de resolver as coisas sozinha com o seu novo parceiro. Eu não queria estar envolvido nas relações dela. Ela concordou, mas acho que consegui detectar algum sofrimento e arrependimento na sua voz quando desligou depois de eu lhe dizer isto. Uma noite, ela teve os filhos consigo no apartamento com o seu namorado lixo para terem uma sleepover e verem alguns filmes. Naquela noite, recebi uma chamada dela, perturbada. Aparentemente, aquele tipo tinha bebido demasiado e estava frustrado por as crianças não quererem ver um dos seus programas. Não sei que programa era, mas as crianças aparentemente não tinham interesse nenhum. Então ele zangou-se e deu uma chapada na minha filha mais nova porque achou que ela estava a ser mal criada. Foi uma chapada forte e deixou uma marca na sua face. Então recebo a chamada e fui logo para lá. A minha primeira inclinação foi chamar a polícia e talvez devesse ter feito isso, mas fui lá buscar os meus filhos. Levei os meus filhos e fui-me embora. Disse-lhe que se ouvisse mais alguma coisa dele sobre isto, a minha próxima chamada seria para a polícia e então ele teria problemas a sério. Admito que senti algum prazer em dizer à minha ex-mulher: "E é para isto que me trocaste?" Ela não disse nada, mas baixou a cabeça. Acho que ela sentiu vergonha pelo que tinha acontecido. Não tenho a certeza se isso significava que ela se arrependia do divórcio, mas acho que ela percebeu o que tinha feito e estava arrependida. E eis que, mais tarde naquela noite, ouvi bater na porta. E lá estava ela, soluçando e muito perturbada. Deixei-a entrar e disse-me que tinha terminado com o namorado e queria voltar para casa. Ora, eu pensei longa e seriamente durante vários minutos e disse-lhe que a amava e que tínhamos uma história, mas que não podia fazer isso. Com tudo o que tinha acontecido, não achava que fosse uma boa ideia ela voltar e havia simplesmente demasiadas memórias tristes. Eu nunca deixaria a mãe dos meus filhos sozinha na rua. Ela entrou e ligou aos seus pais. Levei-a até lá para ficar. O meu ex-sogro veio à porta e agradeceu-me. Disse-me que tinha sempre sido um bom homem e um bom marido. Ele apreciou o facto de eu ter posto os filhos em primeiro lugar e ter cuidado com a segurança da sua filha, a minha ex-mulher. Eu disse-lhe que sempre a amaria. Talvez as coisas não tivessem corrido como queríamos, mas eu não deixaria que lhe acontecesse mal. Até hoje, tenho orgulho do que fiz naquela noite e do que decidi fazer para proteger os meus filhos e, no final, a minha ex-mulher. Ela viveu em casa dos seus pais durante 1 ano até conseguir compor-se. Arranjou um bom trabalho e mudou-se para um lugar próprio. Ela era sempre uma boa mãe e a sua antiga vitalidade e brilho voltaram. Não era perfeito, mas havia alguma sensação de normalidade. Ela teve uma série de relações que não deram em nada e acho que foi aproveitada várias vezes. Várias vezes ela dizia-me que eu tinha sido a melhor relação que ela já tinha tido e que ninguém mais se comparava. Talvez fossem muitas palavras vazias, mas eu gostava de as ouvir. Dito isto, nada de romântico voltou a acontecer entre nós e eu mantive uma relação cordial e respeitosa com ela. Eu poderia ter aceito de volta se quisesse, mas não daria esse passo. No meu coração eu queria, mas basicamente tinha medo de ser magoado novamente. Durante este tempo, saí com várias mulheres, mas nada sério do ponto de vista da relação. Várias delas queriam mais de mim, mas eu não ia por aí. Eu estava focado no trabalho, nos meus filhos, e não tinha realmente interesse noutro casamento ou numa relação a longo prazo. Havia simplesmente demasiadas memórias más e decidi que seguir sozinho era o melhor caminho para mim. Os anos voaram. Os meus filhos saíram-se bem, frequentaram a universidade, tiveram boas carreiras, casaram-se e começaram famílias. Eu via a minha ex-mulher em eventos familiares regularmente.
Ela perguntava-me sempre se eu estava a ver alguém e a conversa acabava sempre por chegar a se ainda havia uma hipótese de voltarmos a ficar juntos. Eu dizia-lhe sempre que não, porque na vida algumas coisas ficam e não nos conseguimos afastar delas. Ela ficava sempre com um ar triste e dizia-me que a sua decisão de me deixar tinha sido a pior decisão e o pior erro que ela alguma vez cometera. Ela disse-me que não há um dia que passe em que ela não pense, e se? Ela também me disse que era especialmente difícil para ela em eventos como casamentos, festas de aniversário e outros eventos familiares. Disse-me que os dias mais difíceis para ela, desta perspectiva, foram nos funerais da sua mãe e do seu pai quando eles morreram. Ela ficou profundamente triste quando me viu lá, mas eu não estava lá como seu marido e parceiro. Ela sabia que eu era um homem forte e um bom marido para ela, mas nesses dias ela sentiu-se sozinha e teve um grande arrependimento. Ela também se sentiu assim nos casamentos de ambos os nossos filhos. Ela achava que teriam sido dias magníficos, que teríamos partilhado juntos. Perguntou-me se eu alguma vez me sentira da mesma maneira. A minha resposta tem sido que a experiência foi triste para mim, mas decidi avançar e não olhar para trás. Sempre senti que o seu arrependimento era irónico, uma vez que ela tinha tido tanta certeza de que a verdadeira felicidade estava com um novo namorado. Agora estamos a chegar aos 60 e eu estava a pensar reformar-me e mudar-me para um sítio quente, ou pelo menos para os meses frios. Os meus filhos apoiam-me e amam a sua mãe. A última vez que falei com a minha ex-mulher antes de me mudar foi numa festa de aniversário de um dos nossos netos. Ela pediu para falar comigo sozinha e saímos para fora. Ela então ficou muito emocionada e perturbada. Ela sempre pensou que havia uma hipótese de voltarmos a ficar juntos. A minha mudança significaria o final absoluto e que ela tinha experienciado uma vida de arrependimento por ter falhado como mulher. Eu disse-lhe que tantos anos tinham passado e que ela não devia sentir-se dessa maneira. Eu não tinha nada além de respeito e admiração por ela. Ela então perguntou se poderia potencialmente vir visitar-me. Eu disse-lhe que não sabia, mas que pensaria nisso. Admito que cada vez que olhava para os seus lindos olhos verdes, o meu coração derretia. Naquele dia, ela pareceu-me excepcionalmente bonita e os anos tinham sido muito generosos com ela. Naquele dia, devo admitir que, independentemente do que tinha acontecido antes, nunca senti um amor mais intenso por ela do que aquele que senti naquele dia, naquele momento. Nesta altura da minha vida, pensei que talvez gostasse de ter uma relação com ela novamente. Não voltaria a casar, mas o que é que eu realmente tinha a perder nesta altura? Ela já me tinha feito feliz uma vez e o meu amor por ela nunca tinha desaparecido. Nesta altura das nossas vidas, talvez possamos avançar. Atualização. Tenho vivido nas Carolinas durante o inverno e a minha ex-mulher veio visitar-me. Loucura, eu sei, mas todos os velhos sentimentos ainda estão lá. Ela ficou em minha casa e fomos fazer muitas coisas juntos. Estou satisfeito por informar que talvez sejamos mais velhos, mas aprendemos que ainda nos demos bem juntos, naquele tempo especial. Ela esteve lá durante um fim de semana, mas estendeu-se para 2 semanas e depois para um mês. Uma noite ela começou a chorar e a soluçar por causa do que aconteceu literalmente há anos atrás. Disse-me que as últimas semanas lhe tinham trazido uma grande felicidade e sentia muito pelo que tinha acontecido. Disse-me que pensava constantemente no e se tinha desperdiçado a sua vida à procura de algum tipo de relação utópica que não pode existir. Eu disse-lhe que isso tudo era passado e que talvez tivesse chegado à altura de avançarmos e reconsiderarmos ter um futuro juntos. Disse-lhe que sempre a amei, que os meus sentimentos por ela nunca tinham desaparecido e que talvez ela gostasse de vir para baixo e ficar comigo permanentemente. Disse-lhe que não estava pronto para casar novamente, mas o que é que isso realmente fazia diferença nesta altura das nossas vidas? Ela concordou, na verdade nunca saiu da minha casa e as coisas têm corrido maravilhosamente bem. Os filhos ficaram com um ar de absoluto choque nas suas caras quando lhes dissemos, mas também ficaram muito felizes por nós. A minha filha mais nova, entretanto, disse-me que não estava realmente surpreendida porque sabia que o meu amor pela sua mãe nunca tinha desaparecido e tinha um pressentimento de que as coisas não tinham terminado.
Algumas pessoas a ler isto podem achar que eu sou maluco por fazer isto novamente depois de tantos anos, mas nesta altura das nossas vidas há só amor e respeito. O que aconteceu há tantos anos atrás é passado. Agora, quando vejo a minha mulher, e admito que sempre a considerei como minha mulher, sinto só amor e carinho. Acho que as coisas vão ficar ainda melhores e espero que tenhamos bons anos à frente à medida que envelhecermos. Ela realmente tomou uma má decisão, mas isso é passado. Acho que ambos enfrentamos as consequências, mas eu olho para a vida e para a dançar. Talvez seja piegas, mas uma coisa é importante para mim. Eu sempre pensei que estávamos a escrever um livro juntos, mas fiquei triste por nunca termos a oportunidade de terminá-lo. Estou satisfeito por agora termos outra chance de terminar de escrever esse livro e incluir os capítulos finais. A minha mulher voltaria a trair. Não acho que o fizesse nesta fase das nossas vidas, mas a idade e a experiência mostraram-me que todas as pessoas são uma mistura. Há bem e mal em todos nós. E uma ação ou decisão não faz nem desfaz uma pessoa. Eu também tenho arrependimentos. O meu arrependimento é que eu sempre amei a minha mulher e deixei que sentimentos tristes ditassem o que decidi fazer. Talvez tivesse simplesmente reconhecido o facto de que ela é um ser humano e tomou uma má decisão. Talvez devesse ter tentado isto mais cedo e as coisas poderiam ter sido melhores. Eu também penso no e se, mas estou contente por termos esta segunda chance.